tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. Olha, o programa é por aí, começa segunda-feira, pós dia 7 de outubro, pós eleições em primeiro turno, analisando os números. Na semana passada nós fizemos 3 programas aqui com Roberto Costa Lima, que é jornalista, diretor da TV Metropolitana, diretor-geral da TV Metropolitana, e que desde 1978 que acompanha eleições e processos eleitorais no Rio Grande do Norte e também no país, por que não dizer assim. Também conversamos semana passada com o jornalista, nosso companheiro, nosso amigo Vicente Neto, Vicente Gugel Queiroz Neto, que também falou e com opiniões bem embasadas sobre o que poderia acontecer no primeiro turno da eleição, como aconteceu com as opiniões de Roberto Costa Lima, que a gente vem hoje analisar o resultado. É claro que não saiu tudo como se imaginava. Há muitas surpresas desse primeiro turno, dessa eleição, e é bom que a gente deixe claro, só para a gente situar aí algumas situações. Primeiro, quando a gente fala de presidente da República, o suporte que o eleitorado do Nordeste, não necessariamente das capitais, mas das cidades do interior, garantiram para Fernando Haddad do PT. Outra coisa super interessante é que há 20 anos, portanto há 5 eleições, não havia uma renovação tão grande na Câmara dos Deputados em Brasília, e também uma renovação que não foi assim surpreendentemente grande, mas que aconteceu também no Senado da República, com a não reeleição de vários caciques dos estados brasileiros. E também muitas surpresas com alguns nomes assim que despontavam nas pesquisas como primeiro lugar, que não conseguiram se reeleger ou se eleger para algum cargo, e o que simboliza mais fortemente esses nomes é o da ex-presidente Dilma Rousseff, candidata ao Senado lá em Minas Gerais. E hoje vamos analisar, porque o país acordou surpreso com o resultado da eleição. Roberto Costa Lima, como é que você viu? Vamos fazer assim uma coisa escalonada. Primeiro falar do quadro de presidente, as repercussões nacionais, evidentemente trazendo um pouco aqui para o Rio Grande do Norte. Aí depois a gente vai para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Tem surpresa em todos os cargos que estiveram em disputas. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, telespectador. Realmente, Cassiano, é como você disse, essa foi uma eleição atípica, em que houve muitas surpresas. Foi a primeira eleição eminentemente monitorada, trabalhada, com foco nas redes sociais, na internet, que até há 4 anos atrás não tinha essa força tão grande, causando e provocando uma reviravolta em questão de horas. Você tinha uma determinada situação e um dia, 48 horas depois, essa situação se modificava, a ponto de os institutos de pesquisas preverem uma determinada coisa e serem engolidos pelo movimento, pela onda que ocasionou. Notadamente, com relação à questão presidencial, o país vinha preparado, em tese, já para uma disputa acirrada entre o candidato do PT, Fernando Haddad, e o candidato Jair Bolsonaro, que conseguiu passar essa concepção, essa ideia de que é o anti-PT. Então, assim, quando os candidatos Ciro Gomes e Geraldo Alckmin usaram a televisão para dizer que eram alternativas distantes dessa briga, dessa disputa acirrada entre PT e anti-PT, achava-se que eles podiam canalizar o sentimento da população que não queria qualquer um desses candidatos, essa polarização, até porque ambos os candidatos do PT e o antipetista se mostraram, se caracterizaram como candidatos assim viáveis por exclusão, ou seja, o candidato preferencial do Partido dos Trabalhadores não era Fernando Haddad, era o ex-presidente Lula, que acabou não podendo ser candidato e colocou Haddad como um substituto ali. O Jair Bolsonaro conseguiu se mostrar como o antipetismo, embora
é unânime a opinião nacional de que as pessoas dizem, não, como eu não gosto do PT, eu vou para Jair Bolsonaro, mas não era por uma preferência às propostas, a conquista pessoal. Não, esse candidato é o meu candidato. Não, eu vou com ele porque eu não quero esse outro. Então, assim, eles acabaram polarizando a eleição por serem as alternativas de que aquele eleitor, como não queria o candidato A, optou pelo B. E como não queria o candidato B, optou pelo A. Mas sem ser efetivamente os candidatos preferenciais. A escolha preferencial dos eleitores, né? Então, isso aí marcou a eleição e, na reta final, a surpresa, que eu acho que deixou realmente os institutos atônitos com essa coisa, de que se mostrou e mostrou-se muito eficiente a questão da onda que se fez em 4, 5 dias e que elevou a candidatura de Jair Bolsonaro a patamares com possibilidade, você inclusive comentou isso aqui, Roberto, eu acho que há possibilidade dele vencer no primeiro turno. Porque a onda foi muito grande. E eu achei que não. Mas é porque os institutos de pesquisa não tinham identificado ainda que poderia acontecer isso. Mas a velocidade do crescimento dele na última semana é que me levou a raciocinar assim. E não fosse as pesquisas de boca de urna, os institutos todos teriam errado. Principalmente os dois principais institutos nacionais que fizeram pesquisa, é o Datafolha e o Ibope. A pesquisa de boca de urna salvou os dois. Mas eles vinham assim. Por quê? Porque na última semana houve uma mudança muito grande. O próprio Haddad cresceu muito, né? Cresceu uma coisa normal. Agora Bolsonaro cresceu muito mais. Exato. Porque também já estava à frente nas pesquisas. Ou seja, aquela sombra que eu dizia aqui, nas vezes que a gente conversou, olha, tem uma sombra aí, eu não sei o que é que vai acontecer não. Está diferente a eleição. Eu estou dizendo assim, pelo sentimento dos números apresentados numa pesquisa, noutra pesquisa, num levantamento de redes sociais, que não é uma pesquisa confiável, é uma pesquisa do internauta que é ativo nas redes sociais. Ou seja, não pega todo o universo de eleitores, pega só aqueles que estão ativos nas redes sociais. E é isso que eu dizia, Roberto, tem uma sombra e ninguém sabe o que é que vai dar nessa sombra. Não pode garantir que é primeiro turno nem que vai ser segundo, porque poderá ser uma coisa ou outra. Agora, essa coisa se dissipou, nós estamos... A sombra se dissipou. Nós estamos agora no início do processo de segundo turno, disputarão as eleições daqui a 20 dias. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, e o Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Roberto, aí é só um correlativo de informação assim. Vamos raciocinar o Congresso Nacional. O PT continua com a maior bancada na Câmara dos Deputados. Para o próximo ano, essa coisa da divisão está tão caracterizada, que você veja o seguinte, o Partido dos Trabalhadores atualmente é a terceira maior bancada, certo? Mas será agora a primeira com 56 parlamentares. Tinha 61, tem 61. Tem 61, tinha 70, perdeu alguns e aí de impeachment. Houve uma perda, mas aí vai ficar, a partir de janeiro, começar com a maior bancada. E mas a segunda maior? A segunda maior bancada é exatamente do partido de Jair Bolsonaro, que só tinha 3 deputados. Só tinha 3, subiu para 52. 52. Ou seja, continua a polarização. Os representantes do Congresso, do povo no Congresso Nacional, provam na Câmara Baixa que a guerra vai continuar. Que a guerra vai continuar. E independente de quem se eleja presidente. Independente, seja um, seja outro, mas aí o país está dividido em termos de preferência política. Ou seja, PT e anti-PT. Isso. Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Extrema esquerda e extrema direita. Exatamente. Ou seja, polarizou de uma maneira que eu não sei se isso sabe, não, país. Eu não acho que seja bom. Eu acho que é ruim. E essa coisa da radicalização não é boa. Acho que o país não precisa, não é isso que o país precisa. Acho que tanto o poder executivo trabalhando com essa filosofia não vai dar certo. Acho que há
país passa por uma crise muito grande em todos os seus aspectos sociais, econômicos, e há realmente a necessidade de quem venha a assumir tenha uma linguagem de união, de dar as mãos a quem porventura venha a perder, para se unir e tentarem todos levantar a bola que se chama Brasil, que é levantar essa, assim, a economia do país, que está precisando. Que o povo está precisando Agora, de empregos e dificilmente isso vai ocorrer saindo, pelo menos imediatamente, saindo do processo eleitoral tão acirrado como esse que foi no primeiro turno e que será no segundo turno. Mas de ontem para hoje, os dois candidatos fizeram um pronunciamento parecido com isso que você está dizendo, mas pregando a na união, hora, já começa a brigar, começa a se bicar. Essa coisa que eles estão pregando hoje, eu acho que é muito mais um discurso eleitoreiro tentando atrair o adversário de um e do outro, né? Não, conquistar aqueles que não vão participar. Os eleitores de Ciro Gomes, de Geraldo Alckmin, de Marina Silva, de Amoedo e Álvaro Dias, que em tese, é quem efetivamente vai decidir a eleição, né? Roberto, para onde eles rumarem a eleição. Nos votos para presidente no Rio Grande do Norte, alguma surpresa? Não, era isso mesmo, né? Até os números bateram mais ou menos com o que estava posto nas pesquisas, né? Fernando Haddad, se não me falha a memória, porque são tantos números que a gente começa mas hoje Fernando Haddad teve 30, ou seja, coisa, e estava 10 pontos, venceu por cerca de 10 pontos. Cerca de 10 pontos. Agora me diga uma coisa, e vamos sair aí de presidente, esse quadro nacional, que a gente vai ver ainda como é que vai ser o segundo turno para presidente, embora a gente já saiba pela divisão que há na Câmara dos Deputados e no Senado, a coisa vai ser bem equilibrada. Com certeza. Não tem nenhuma força assim se sobrepondo maior às outras. Agora tem muita novidade de partidos pequenos que conquistaram cadeiras, né? Agora, Cassiano, uma coisa que assim é preciso ser vista e estudada com mais atenção, é que, como você disse, muitos caciques da política nacional acabaram sendo derrotados. Você veja, por exemplo, no Maranhão, o time de Sarney foi todo arrasado. O filho de Sarney não se reelegeu para deputado federal. Na Paraíba, o líder do PSDB, o vice-presidente nacional do PSDB, Cássio Cunha Limas, não se reelegeu. Né? Zé Maranhão disputou o governo e perdeu. Eunício de Oliveira, presidente do Senado Federal, perdeu no Ceará. Romero Jucá perdeu em Roraima. Perdeu lá. Então, assim, Dilma que era caracterizada como vencendo as eleições, perdeu em Minas. No Rio, houve mudanças. Uma reviravolta. O candidato estava em quarto lugar, chegou em primeiro. Em Minas, quem foi em primeiro lugar foi o candidato do Novo. Um cara completamente desconhecido do processo eleitoral. Da política, né? Anastasia, que era o favorito, ficou em segundo lugar. O cara teve 40 e tantos, eu não sei nem como é o nome dele, sinceramente. O cara teve 40 e tantos % e a Anastasia só teve 29. Então, mas assim, dessa política, Roberto Requião está fora também. Isso, dessa política todinha que a gente pode dizer assim, desculpa, Cristóvão Buarque também está fora. Não, Brasília é um nome respeitável. Um nome respeitado no mundo, inclusive. Mas assim, do que a gente poderia intitular de caciques regionais, aí a gente vai ter que citar aqui que perdeu também o senador Garibaldi Alves Filho aqui no Rio Grande do Norte, o senador José Agripino também não conseguiu eleição de deputado federal, mas Renan Calheiros conseguiu a sua reeleição e conseguiu a eleição do filho. Alagoas. Aí é preciso fazer um adendo a uma coisa que vai nos remeter à eleição local. Por exemplo, o governador Robson Faria atribui o insucesso eleitoral às dificuldades do governo do estado, que, segundo ele, pegou o governo falido, essa coisa toda. Mas, por exemplo, no Ceará, e a crise de segurança disso daqui, no Ceará, Camilo teve esse mesmo problema e teve quase 80%, 70%
e tantos por cento. Filho de Renan, e Renan, filho, mais de 80% dos votos. E que enfrentou esses mesmos problemas, né? Agora, peraí, já que você entrou no Rio Grande do Norte. E vindo para o Rio Grande do Norte, só abrindo parênteses. Mas vamos falar do Rio Grande do Norte depois do intervalo comercial, você concorda? Ok, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta assim tentando compreender o que é que Brasil está saindo das urnas nestas eleições do dia 7 de outubro acontecidas ontem. Aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. If you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safer road. Our life is not a straight line. We are dust that gets lost in the desert of a time that flies by and never comes back. If you could change your path, where would you like to be now? Infrator ou vítima? Quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran RN, Governo do Estado. Essa é Cássia, proprietária de uma fábrica de doces no Recife. E esse é Janilton, sócio-diretor de uma empresa de manutenção elétrica em Salvador. O que eles têm em comum? A menor taxa de juros do Brasil. Novo FME do Banco do Nordeste. A menor taxa de financiamento do país. Taxas a partir de 4,76% ao ano. Procure uma agência, simule seu financiamento e acelere o desenvolvimento da sua empresa. Banco do Nordeste. Governo Federal. Banco do Nordeste. Olá, voltamos aqui ao programa É Por Aí, desta segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, um dia após as eleições. E a gente está conversando aqui, tentando compreender algumas situações, conversando com o jornalista Roberto Costa Lima, que é diretor-geral aqui da TV Metropolitana e tem uma larga experiência em eleições e em processos eleitorais, acompanha profissionalmente como jornalista as eleições de 1978 para cá. Ele ainda nem votava,
mas já acompanhava como jornalista as eleições naquele ano. A gente estava no bloco anterior falamos sobre a situação da disputa presidencial para presidente, configurado aí o segundo turno entre os candidatos Jair Bolsonaro, que ficou em primeiro lugar, e Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar, os dois muito distantes do terceiro lugar, que ficou bem com menos da metade dos votos atribuídos a Fernando Haddad. Olha, interessante que aí a gente falou também sobre os caciques que foram perdendo os seus mandatos em vários estados. Aí Roberto disse, agora vamos puxar aqui um pouco para o Rio Grande do Norte. Aí eu digo, então vamos, o que é que tem a ver esse jogo que você disse da reeleição do Camilo, governador Camilo no Ceará, a reeleição de Renan Filho em Alagoas e aqui no Rio Grande do Norte o governador Robson Faria não conseguiu ir para o segundo turno. Os candidatos que vão disputar o segundo turno está em primeiro lugar na preferência do eleitorado a candidata senadora atualmente Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores. E o segundo lugar está ocupado aí pelo ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PDT. Olha, vai dar confusão na arrumação desse segundo turno da chapa de governador com a chapa de presidente aqui no Rio Grande do Norte. Cassiano, veja bem, o que a gente consegue enxergar, detectar. O eleitor do Rio Grande do Norte deu uma resposta claríssima, sobre o que não quer mais na política do Rio Grande do Norte. Historicamente, de 50 anos para cá, o Rio Grande do Norte foi comandado pelas oligarquias políticas, lá atrás iniciadas por Dinarte Mariz e Aloysio Alves, depois sucedida na questão de Dinarte Mariz pelos maias de Tarcísio, Lavô e Zé Agripino, depois os Alves por Garibaldi, Henrique, e os Rosados lá em Mossoró, por Vande, Izuí, e depois por Rosalba, Carlos Augusto e agora mais recentemente Beto Rosado, já é a terceira geração dos Rosados. O que foi que o eleitor do Rio Grande do Norte disse a esse pessoal? Nós não estamos mais querendo a política que vocês estão praticando. Certo? E aí veja bem, Garibaldi Alves Filho, o candidato há 4 anos atrás, campeão absoluto de votos em todas as eleições do Rio Grande do Norte, que teve mais de 1 milhão de votos há 8 anos, há 8 anos, quando ele se elegeu senador. Mais de 1 milhão de votos, agora perdeu a eleição, ficando em 4º lugar. Ficando em 4º lugar. Em 4º lugar. Eu acho isso... Garibaldi, que governador, prefeito, deputado estadual, ministro, senador, presidente do Senado. A população disse, Garibaldi, você pode ser uma figura muito bacana. E tem uma folha de serviço prestada no Norte, com certeza, a cada município. Mas o eleitor disse, nós não queremos mais isso. Elegeu no lugar de Garibaldi um capitão da polícia, que o único serviço prestado ao Rio Grande do Norte que tem foi impedir que pessoas alcoolizadas dirigissem. Você conhece outra coisa que o capitão Estílio tenha feito no Rio Grande? Se fez, eu não conheço. Não, ele fez, agora é minúsculo assim. Não, quando ele deixou a lei seca. Se fez, eu desconheço. Eu estou apenas dizendo que eu desconheço. Mas assim, ele tinha a lei seca, coordenava a lei seca e foi muito rígido e não respeitou quem estava desrespeitando a orientação da lei seca, ele evidentemente puniu. Mas eu digo assim, depois que ele saiu da lei seca, e tem gente que diz, não, ele foi para policiamento ostensivo lá em Felipe Camarão, em Bom Pastor. Não, ele foi proferir palestras nas escolas sobre educação. Ou seja, mas é um trabalho voltando aos números. Mas se comparar com o trabalho já desenvolvido por Garibaldi Alves Filho, pelo ex-governador e ex-senador Geraldo Melo, que foi candidato também, e perdeu a eleição também. Aí você veja o seguinte,
do outro lado da linha, o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Natal, José Agripino Maia. É senador, ocupa um cargo no Senado, viu que era difícil se reeleger, tirou o filho Felipe Maia, que fez do também mandato de mandatos. deputado federal. Disse: Felipe, eu preciso disputar no seu lugar o mandato. Todo mundo achava que seria um dos mais votados, fica na segunda suplência. Pois é. Não ficou nem primeiro suplente. É uma coisa assim, realmente, para se entender. A chapa da qual Zé Agripino participava fez um deputado. A coligação Fez um deputado federal. de MDB, Democratas, fez PDT, PDT e PP fez um deputado federal. Um deputado federal. E tem como suplente primeiro o Beto Rosário. Um detalhe. Walter Alves, que na eleição passada, filho de Garibaldi, que na eleição passada teve 190 mil votos, agora teve 80 e poucos mil, se não me falha a memória, porque posso até verificar, para verificar se os números são esses mesmos. Quem foi o campeão? Que recado é esse das urnas, né? Aí, sequenciando o que eu vinha dizendo, em Mossoró, há 100 anos, a família Rosado comanda. Tinha um candidato a deputado federal, uma candidata a deputado estadual. O deputado Beto Rosário e a deputada Larissa Rosário. Ambos perderam a eleição. Não Ambos se ficaram reelegeram na suplência. Beto como o primeiro suplente de deputado federal e Larissa como a segunda suplente da coligação para deputado estadual. Um recado. Agora você veja, é impressionante. E para concluir, a questão do atual governador, Robson Faria, que não conseguiu sequer ir para o segundo turno, né? E o seu filho, Fábio Faria, que era tido como grande campeão de votos, né? Vai conquistar quase não se elege, foi o quarto eleito da coligação, ganhando por uma maioria mínima de uma candidata estreante, Carla Veríssimo, que ninguém conhecia. Carla Dixon. Que ninguém conhecia. Vamos voltar aqui para disputa de governador, aí depois a gente fala de senador e voltamos a deputado federal para chegar a deputado estadual. Os números das pesquisas não indicavam que Fátima teria a quantidade de votos que teve, ou seja, ela cresceu na reta final. O ex-prefeito Carlos Eduardo também cresceu muito na reta final. Os outros candidatos, a gente registra que houve um crescimento substancial apenas no Breno Queiroga, né? Que tinha 2 e passou para 6. Passou para triplicou a quantidade de votos identificados pelas pesquisas inicialmente. Ou seja, e ultrapassou o que as pesquisas indicavam, ao contrário, o professor Carlos Alberto, né, que é o candidato do PSOL. Mas foram muitas surpresas. Né? Não, mas aí nem tanto, Cassiano, porque veja bem, Fátima teve os votos que as pesquisas davam, né? Porque teve um pouco mais. Teve um pouco mais no voto nominal, mas nos votos válidos, todas as pesquisas já davam ela acima de 40%. Não só isso, que estava houve pesquisas inclusive que ela ficou com 50 ponto alguma coisa, ou seja, ela estaria disputando no limite de ganhar a eleição no primeiro ou não, e teve 46,5%. Ou seja, 3,5% ela não venceu as eleições. Que aconteceu com Bolsonaro no plano nacional, aconteceu com ela no plano local. Isso. E teve bem pertinho de ganhar no primeiro turno. Agora, Carlos Eduardo realmente teve um crescimento substancial. Que vinha com 20 e poucos pontos e acabou ficando com 32 pontos. 32 pontos. Os votos válidos. Qual é a sua expectativa, pelo que você conhece, de militância partidária? E parece que vai ter uma questão aí meio forte, né? Porque o presidenciável Ciro Gomes, que não vai para o segundo turno, já avisou que segue Fernando Haddad. Eu não sei se ele já disse que segue Fernando. Ele já disse que não segue. Esse não.
com o Bolsonaro, com né? Bolsonaro. Ele não. Eu soube agora, no início da tarde, que o ex-prefeito Carlos Eduardo viajou hoje a Brasília para uma reunião do diretório do PDT. O PDT é um partido que historicamente é alinhado ao Partido dos Trabalhadores. No entanto, aqui no Rio Grande do Norte, agora eles vão estar frente a frente, combatendo. E aí Carlos Eduardo, segundo consta, teria ido conversar com a direção nacional do PDT para pedir para se liberar. O PDT provavelmente vai aliar-se ao PT nacionalmente, vai defender a candidatura de Fernando Haddad, mas eu acho que Carlos Eduardo vai pedir para se liberar, para ficar numa posição divergente do Diretório Nacional, já que ele não vai poder defender também Fernando Haddad. Ele precisa ter um discurso de oposição a Fátima. Talvez até possa, depende da contingência política do que vai ser discutido lá na reunião do PDT. Não acredito, mas aí mas pode acontecer no segundo turno aqui, os dois candidatos ao governo do Rio Grande do Norte apoiam só se o diretório não bater o martelo e disser que não aceita, mas eu não acredito que Carlos Eduardo vai querer dar o pulo do gato e passar a ser Bolsonaro de carteirinha, acho eu. Mas olha, vai ser difícil passar essa ideia. Acho que se fizer isso, vai passar a ideia de oportunismo. Até porque Ciro teve uma boa votação aqui no Rio Grande do Norte, né? O candidato Ciro Gomes teve uma boa votação. Então é uma situação. Agora, se o eleitor também vai assimilar ou não, aí é outra história. É outra história, né? Porque aí vai. Bom, agora o Senado no Rio Grande do Norte. A gente já falou do Stevenson, foi uma grande surpresa. E a deputada Zenaide, que deixa a Câmara dos Deputados e vai para o Senado. Zenaide Maia, enquanto deputada federal de primeiro mandato, exerceu com muita firmeza o seu mandato. Teve posições na Câmara dos Deputados com muita altivez, demonstrando firmeza nas suas posições. Houve momentos em que o partido dela, que ela era do PR, o Partido da República, determinou que ela, por exemplo, inclusive na questão do impeachment da ex-presidente Dilma, o PR foi a favor do impeachment e Zenaide, com muita firmeza, disse: não, se vocês quiserem me expulsem do partido, eu sou contra o impeachment, eu vou votar contra o impeachment e tudo mais. E as posições que o Partido da República tomou, todas que eram posições que ela não acreditava, não confiava, ela foi lá e disse: não, eu não aceito isso, e se vocês quiserem botar para fora, botem, mas a minha posição é essa e eu assumo. Isso a credenciou a ter uma linha de oposição ao governo federal, ao governo de Michel Temer, e com essa linha de oposição, ela se identificou muito com a bandeira encampada pela senadora Fátima, se juntaram e ambas percorreram o Rio Grande do Norte com um discurso só, e Zenaide acabou agregando esse eleitorado que a princípio não era dela e que hoje a fez senadora da República com mais de 600 mil votos. Renovados os dois cargos de senador em disputa nas eleições de ontem, então a configuração da bancada de senadores do Rio Grande do Norte poderá ser, a partir de janeiro do próximo ano, ela tem duas possibilidades. A primeira possibilidade... senadores novos, né? São dois senadores novos, Stevenson e a deputada Zenaide Maia, e poderá acontecer de assumir o suplente da senadora Fátima Bezerra, ela ganhando, como tudo leva a crer, a eleição em segundo turno, vencendo o prefeito Carlos Eduardo, porque ela já está à frente. É o resultado do primeiro turno que eu estou falando. Aí o Jean Paul Prats será o terceiro senador do Rio Grande do Norte, ou seja, Stevenson, Zenaide Maia e o suplente da senadora Fátima Bezerra. 3 senadores em tese novos. 3 senadores novos. Só não acontecerá isso se houver uma reviravolta no processo local e Carlos Eduardo ultrapassar Fátima Bezerra na eleição em segundo turno, e Fátima volta para o Senado por mais 4 anos de mandato. Agora, a Câmara dos Deputados. A Câmara Federal está cheia de surpresas. Essa sim, houve uma surpresa grande, porque nomes históricos, como a gente já falou, como o senador e candidato a deputado Zé Agripino, que
estava posto em todas as listas como como um dos eleito. mais votados e eleito, né? O deputado Beto Rosado com uma grande chance de eleição. Também. O deputado Fábio Faria, mas se elegeu. esse se elegeu. Rogério Marinho. Rogério Marinho também estava nas listas. Ficou também numa suplência afastada. Agora, surpresa grande, assim, embora ele admitisse a possibilidade, ele estava muito surpreso. Quando esteve aqui nesse programa, o Benes Leocádio, ele já estava achando uma grande surpresa conseguir se eleger. Mas ele foi o mais votado. O mais votado, campeão absoluto. Campeão absoluto de votos. Eu vou pegar aqui o meu. A cola? A cola aqui, Cassiano, porque os números são tantos, a gente não tem como lembrar. Enquanto você vai vendo a cola aí para chegar nela, mas ó, Benes Leocádio, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Norte. Lá na coligação da senadora Fátima Bezerra, que disputa o governo do estado, 2 eleitos. Natália Bonavides. Pronto, Cassiano, veja bem. Vamos lá. Benes Leocádio teve 125 mil votos. 125.840 mil votos. 125 mil votos. Uma votação extraordinária. A segunda mais votada foi Natália Bonavides, com 112.998. 113 Dois mil. novatos. Natália, vereadora de Natal, e Benes, ex-prefeito de Lages. 3 novatos. O terceiro, Fernando Mineiro, com deputado estadual. 98 mil votos. Aí depois, nesta coligação, veio o João Maia com... Não é dessa coligação. É da outra. Não, porque aqui não está em coligação, são os eleitos. Então, João Maia com 93.500, Rafael Mota com 82.791, General Girão, surpresa absoluta, ninguém imaginava a eleição do General. E não tinha nenhuma coligação cheia de votos. Não, de maneira nenhuma. Efeito Bolsonaro. Efeito Bolsonaro. Né? Girão teve 81 mil votos. Walter Alves, perdendo para Girão, teve 79 mil votos. E Fábio Farias, que todo mundo dizia passava de 190 seria mil o mais votado, foi o último colocado com 70 mil votos. Realmente surpresa grande. Uma grande surpresa. Ou seja, os 3 mais votados, os 3 novatos na disputa de deputado federal. Rogério Marinho sequer ficou na primeira suplência. A primeira suplência ficou da coligação dele, ficou com Carla Dixon. Ele é o segundo suplente. Ele é o segundo suplente. A Carla Dixon é a esposa do deputado estadual Albert Dixon. E Carla até teve uma proposta bem polêmica, esse negócio de gênero, que aí ela, ao invés de chamar gênero, chamou espécie, o cruzamento de espécie, não sei o quê. Ou seja, mas tudo bem. Agora, Roberto, aí a gente vê surpresas, né? Tem surpresas aí. Ninguém esperava que Natália Bonavides tivesse essa quantidade de votos. Ninguém esperava que Benes Leocádio tivesse essa quantidade de votos. Fernando Mineiro se esperava, até que ele tivesse mais votos do que Natália, e não teve. Isso. E também uma grande surpresa, o deputado Beto Rosado tem mais votos do que o senador José Agripino. Ou seja, surpresas. Que recado é esse das urnas? É o mesmo recado que você falou antes? É que o eleitor não aceita mais estas posições tradicionais dos políticos do Rio Grande do Norte. Eu vou expor aqui um comentário. Há um tempo atrás eu estive com uma dessas figuras, não precisa declinar o nome, mas uma dessas figuras, e dizendo a ele, eu digo, olha, a gente está vendo que o eleitor não está mais aceitando essa política tradicional. O eleitor do Rio Grande do Norte está passando tem que mudar. Um outro recado. E ele até meio que zombou de mim e disse, olha, eu não concordo com você não, eu acho que não é por aí não, e eles aceitam que sim. Se ele estiver nos vendo agora, lembre-se do que você me disse, candidato, ex-candidato, em sua casa, há uns 2 meses, 3 meses atrás. Pois é, a mudança muito radical, muito grande essa mudança. Agora, Roberto, para deputado estadual, 15 deputados conseguiram a reeleição, mas há também uns novatos que surpreendem, né? Na eleição para a Assembleia Legislativa, o número
de renovação foi igual da eleição passada, mas os nomes, esses sim, trazem uma inovação e uma mudança bem significativa, porque várias coligações acabaram elegendo candidatos quando a gente imaginava que provavelmente só 3 ou 4 coligações iam fazer, e todas elas acabaram elegendo deputados. Ou seja, partidos menores passaram a ocupar cadeiras de deputado estadual. Vamos comentar sobre esses partidos e esses nomes no próximo bloco, porque agora a gente precisa mais uma vez de um intervalo comercial. Aguardo um instante só e já voltamos com essa conversa que busca encontrar uma análise sobre os números saídos das urnas ontem nas eleições aqui do Rio Grande do Norte, eleições nacionais também. Aguardo um instante só e já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Gente, meu nome é Maria Clara, apresentadora do programa Sede Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder, aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo, um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park e uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa É Por Aí, onde estamos aqui com o jornalista Roberto Costa Lima, analisando, tentando compreender os números que saíram das urnas nas eleições gerais do Brasil e também com grandes repercussões de mudanças aqui no Rio Grande do Norte. Olha, nós já conversamos sobre a disputa para presidente, sobre a disputa para governador do estado. A disputa para presidente foi para segundo turno. Os candidatos são Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do PSL e do PT. A disputa para governo do estado vai para segundo turno também com Fátima Bezerra, do PT, e Carlos Eduardo Alves, do PDT.
Senado, dois nomes novos aí que conseguiram se eleger, o capitão Stevenson e a deputada Zenaide Maia, agora senadora Zenaide Maia. E para a Câmara Federal, grandes surpresas com vários nomes novos aí, a gente também já analisou no bloco anterior. E íamos começar a falar sobre a Assembleia Legislativa, mas aí eu pedi intervalo comercial. E agora, Roberto, vamos falar um pouco sobre a Assembleia Legislativa para a gente tentar também entender. Houve uma renovação semelhante à da eleição passada, mas assim, houve mais novidades. Na verdade, assim, nove deputados, né, dessa legislatura não voltarão, né, consequentemente, 9 novos entram. Esse número não é um número relevante, porque na eleição passada também foram novos, mas o que traz de novo são figuras até então desconhecidas do mundo político partidário que conseguiram se eleger sem grandes expressões eleitoral. Mas um detalhe é que chama a atenção de tudo, é o número de votos dados aos candidatos, que foi muito aquém, baixou o coeficiente, porque foi muito aquém. Planejado por todas as campanhas, né? Imaginava-se que quem tivesse mais voto, que seria, como efetivamente foi, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, mas que imaginava-se que talvez tivesse o mesmo número de votos que teve o campeão da eleição passada, que foi o então presidente da Assembleia, Ricardo Mota, 80 mil votos. Ezequiel teve 58 mil votos. E foi o mais votado. E os candidatos que na eleição passada tiveram 60 mil votos, baixaram para 30, ou seja, quase a metade do número de votos. Aí houve uma pulverização maior. Então, ao invés de estar concentrado ali os eleitos nos partidos A, B, C, aqueles partidos mais conhecidos, melhor estruturados, tem partidos novos aí que botaram candidatos que nem conhecidos da opinião pública. Por exemplo, foram eleitos novos Dr. Bernardo do Avante, ex-prefeito de Almina Afonso, mas desconhecido, estadualmente, em termos estaduais. Isolda Dantas, vereadora de Mossoró do PT, Kleber, mas sem expressão estadual. Kleber Rodrigues, do Avante também, filho do prefeito de Monte Alegre, Severino. Pois é, aí sem uma expressão nacional, ou estadual, né? Coronel Azevedo, um ex-comandante da Polícia Militar, que nunca militou. Entrou para a política quando deixou o comando da polícia, né? Mas aí dentro do PSL. Isso. Do Bolsonaro e do General Girão. Francisco, do PT, um ex-prefeito de Parelhas. Eudiane Macedo, vereadora de Natal, que se elegeu pela primeira vez há 2 anos atrás. Alisson Bezerra, do Solidariedade, um professor lá de 24 anos, da UFESA, lá de Mossoró, que nunca tinha militado, até porque a idade 24 anos. O Baldo Fernandes, vereador aqui de Natal, com base eleitoral no bairro das Rocas, e Sandro Pimentel, do PSOL, vereador de Natal. Esses, assim, há 6 meses atrás, eu acho que nenhum desses era tido a possibilidade de eleição. Aí é onde está. Não foi uma mega estrutura partidária que garantiu a eleição desses novatos. Não foi. Porque não tinha. Aí caíram fora Márcia Maia, filha da ex-governadora Vilma de Faria, do PSDB. Carlos Augusto Maia, atual deputado do PCdoB. De Parnamirim. Larissa Rosado, do PSDB. Mossoró. Jacó Jacome, filho de Antônio Jacome, deputado federal e candidato a senador. Perderam os dois, pai e filho. Que hoje tem mandatos de deputado estadual e deputado federal. Agora ficam fora da Câmara Federal. Não terão mais mandato. Gustavo Fernandes, do PSDB, lá, filho do deputado Elias Fernandes, lá da Tromba do Elefante. Uma história política grande, desde o pai, o avô e essa coisa toda. Esses não foram reeleitos. Mineiro é deputado,
foi candidato a federal, e elegeu-se. Disson Lisboa, que teve o registro cassado, porque tinha problemas jurídicos, ficou inelegível. E o deputado José Adés, que não disputou a eleição, quem disputou no lugar dele foi o filho Gustavo Costa, que não conseguiu. E apesar da boa votação, não conseguiu se eleger. Uma boa votação, mas 23 também, mil votos, não conseguiu se eleger. O filho do prefeito de Natal, o Adjuto Dias, o filho de Álvaro Dias, também foi candidato, mas não logrou êxito nesta campanha, nesta eleição. Ou seja, a gente vê que houve sim uma série de surpresas aí, ou seja, o eleitor votou de uma maneira diferente e pulverizou mais o voto. Parece que o eleitor, o recado das urnas foi esse, foi de não manter a política tradicional, não manter os nomes tradicionais, as maiores estruturas partidárias e dar chance a novos. E esses partidos pequenos entraram, por exemplo, em todas as análises feitas por correligionários e adversários, por exemplo, do grupo da coligação Trabalho e Superação, liderada pelo governador Robson Faria, dizia-se que essa coligação faria 11, 12 ou 13 deputados. Fez apenas 9. Fez 9, menos de 10. Se elegeram por essa coligação Ezequiel Ferreira de Souza, com 58.221 votos, Gustavo Carvalho com 47 mil votos, Tomba Faria, estou dizendo de forma redonda, 47, Tomba com 41, Galeno Torquato com 34, George Soares com 34, Raimundo Fernandes com 33, Vivaldo com 32, Alberto Dixon com 31 e Zé Dias, que passou a apuração todinha brigando para chegar, conseguiu se eleger em nono lugar com 27.275 votos, 18 votos a mais do que Terezinha Maia, a esposa do prefeito. 18 votos definiram que Zé Dias seria deputado e não Terezinha. Não. Pela coligação 100% RN, que é liderada pelo ex-prefeito Carlos Eduardo, se elegeram apenas 3 deputados. Nelta Queiroz com 40 mil, Hermando Moraes com 38 e Getúlio Rego com 33 mil. Vale salientar que nas eleições passadas, esses 3 deputados, todos eles tiveram mais de 60 mil votos, cada um deles. E reduziu para metade. Na coligação do lado certo, liderada pela candidata Fátima Bezerra, elegeu-se Isolda Dantas com 32 mil, Souza do PHS com 31 mil e Francisco do PT com 23 mil. Na coligação Avante RN, que é uma dessas coligações menores, que Cassiano falou, que achava-se que fazia um deputado, acabou fazendo 2. Eudiane Macedo com 22 mil votos e o Baldo Fernandes com 20 mil votos. Você veja que, por exemplo, aqui elegeu-se gente com 20 mil votos, enquanto que, por exemplo, Sandro Pimentel teve 19 mil votos. Outros candidatos de outras coligações com votos um número de votos bem maior do que esse, acabaram não se elegendo. Coisa que a gente também analisou aqui no programa passado, né, em função do coeficiente eleitoral, do quociente eleitoral, e, portanto, não seriam números fiéis às pesquisas realizadas, porque muda. Na coligação Renova RN, elegeu-se Kelps Lima, do Solidariedade, com 33 mil votos, e Alisson Bezerra, do Solidariedade, com 20 mil votos. Esse um completo desconhecido. Pois é, o professor lá de Mossoró da UFESA, 24 anos de idade, mas conquistou um lugar. Agora, Roberto... Aí teve a coligação Avante RN 3, que separou-se dessa coligação. Avante. Ficou Renova RN3, Avante Renova RN3. Cristiane Dantas, esposa do vice-governador Fábio Dantas, que de São José do Mipibu, fizeram uma grande festa lá ontem à noite para comemorar. 33 mil votos e Coronel Azevedo com 27 mil votos. Na coligação Trabalho e Superação 3, Dr. Bernardo, do Avante, com 42 mil votos, e Kleber Rodrigues, com 32 mil votos. E, por fim, a coligação Partido Socialismo e Liberdade, Sandro Pimentel, do PSOL, com 19 mil votos. Isso muda aí 4 cadeiras na Câmara de Vereadores de Natal, né? Saem de lá Sandro Pimentel,
Galego lá na Docas, o Baldo Bezerra, sai também Natália Bonavides e sai o Diane Macedo. Isso, exatamente. Então os suplentes desses 4 vereadores em janeiro vão assumir o mandato por 2 Estão anos. sorrindo também porque acabam conquistando o mandato, isso. né? Que era o objetivo que eles tinham quando disputaram há 2 anos as eleições. Ô Roberto, a gente está caminhando já para o final do programa, assim, vamos repetir aqui e tentar ser assim, mais objetivo e mais claro. Qual é mesmo o recado das urnas? Renovação. Renovação. Se você quiser resumir em uma única palavra, renovação e recado ao velho. Ninguém quer mais. Querem oxigenar a política, mudar. Isso a gente viu a nível nacional, a gente viu nos estados e aqui no Rio Grande do Norte também. Exatamente. Né? Ou seja, a renovação mesmo. Ou seja, os velhos, os que estão há mais tempo na política, abrindo espaço para os novos, não como sucessão familiar, mas pulverizando as opiniões. Então, se antes a gente tinha 2, 3 coligações que faziam deputados estaduais, hoje a gente tem 5 coligações aí que fizeram deputados estaduais. E é esse o grande recado das urnas. Vamos ver o que é que vai acontecer agora no Rio Grande do Norte e no Brasil no próximo dia 28, daqui, portanto, a 20 dias, com a eleição em segundo turno para presidente da República, onde estão lá classificados e disputando já nomeados automaticamente pela Justiça Eleitoral Brasileira, o Jair Bolsonaro do PSL e o Fernando Haddad do PT. E aqui no Rio Grande do Norte, eu estou falando na sequência de votação do primeiro turno, a deputada Fátima Bezerra, a senadora Fátima Bezerra, que disputa agora o segundo turno da eleição governamental no Rio Grande do Norte, e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PDT. Você acredita que poderá haver mudanças nessa sequência de primeiro e segundo lugar entre os candidatos daqui para frente? Cassiano, eu entendo e a experiência me diz que segundo turno é uma nova eleição. É uma nova eleição. É óbvio que a gente não pode deixar de reconhecer que tanto a nível nacional como local entram nesse processo de disputa do segundo turno com vantagem o candidato Jair Bolsonaro e a senadora Fátima Bezerra. Não significa dizer que esses venham a ser eleitos. Pode ser que Fátima vença as eleições aqui e o PT vença nacionalmente. Pode ser que Jair Bolsonaro vença lá e Carlos Eduardo vença aqui. É uma nova eleição. Vamos ver o que é que vai acontecer. Quem vai errar mais, não é nem quem acertar, quem vai acertar mais, é quem vai errar mais. Menos. Quem errar mais perde. Quem errar menos ganha. Exatamente. Então é uma eleição em segundo turno que vai se analisar. Quem errar menos poderá levar a melhor. Exatamente. Quando eu digo que essas coisas assim, eu perguntei, querendo ouvir essa resposta de Roberto, porque zerou o jogo. Os votos dados no primeiro turno não valem para o segundo. Até porque as pesquisas agora, quando forem feitas... É só com 2 candidatos. E vão dar números completamente diferentes das do primeiro turno. Quando você tinha um número maior de candidatos. Eram 13 candidatos a presidente e 8 candidatos a governador do Rio Grande do Norte. Olha, Roberto, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor sobre o resultado da eleição no Rio Grande do Norte, também no Brasil, esta nossa conversa. Vamos agora esperar os acontecimentos e aqui na TV Metropolitano fazendo a análise com imparcialidade, com credibilidade, mostrando para o nosso telespectador aquilo que a gente entende, que não significa dizer que seja verdade, é apenas o nosso entendimento. Embora é preciso ser dito que os comentários estão gravados, feitos aí na semana passada, em sua grande maioria comprovaram que estavam corretos. A maioria dos comentários feitos aqui realmente com isenção e buscando essa verdade da nossa percepção de realidade, a gente conseguiu aí antecipar alguma coisa do resultado eleitoral do Rio Grande do Norte. Olha, obrigado mais uma vez, Roberto Costa Lima, jornalista, diretor-geral aqui da TV Metropolitano. E obrigado especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Eu mando um agradecimento também todo especial para o pessoal do Ocean Palace Hotel, patrocinador deste programa.
E assim encerramos o É Por Aí desta tarde. Cassiano, deixa eu abrir só um parênteses. Sugerir aí a alguns candidatos que perderam a eleição que vão ali no Ocean tomar um banho de piscina para relaxar um pouquinho, que deve estar preocupados. Eles vão, descem lá, vão lá, tomam um banho de água salgada no mar e depois volta para relaxar na piscina do Ocean Palace Hotel, que é um espetáculo. O Ocean Bungalows é realmente um dos melhores parques aquáticos do Nordeste, aquele que está lá no Ocean Palace, e são 5 restaurantes diferentes para o prazer de quem gosta de se alimentar e beber e comer bem. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Até amanhã com mais um programa É Por Aí. Na sequência você fica aí com A Tarde é Show e Nani Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil, lá de São Paulo, onde também às 19 horas nós teremos Hermano Henning, Camila Schmidt com comentários de Ney Gonçalves Dias e as notícias do esporte com Fernando Vanucci no RB Notícias. E amanhã, 13 horas aqui, só para lembrar, compromisso aí com Genésio Pitanga e o SOS RN, 13h30. O compromisso é com Pedro Neto e o Metrô Esportivo. É por aí. É por aí. Até amanhã. Muito obrigado, Natal. Obrigado, Rio Grande do Norte.